Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos e às alunas do nono ano. Bem-vindo a mais uma videoaula de História, professor Marcos, como tema a segunda fase da República. Já vimos a primeira fase da República, que foi a República da Espada, que durou de 89 a 93. Agora a gente vai entrar na República das Oligarquias. Esse período se estende de 1894 a 1930, portanto, teve uma duração de 36 anos. O primeiro presidente civil a ser eleito pelo voto foi Prudente de Moraes, que dá início à República das Oligarquias. O presidente Prudente de Moraes, ele era alinhado aos interesses da oligarquia cafeeira paulista. A República das Oligarquias, ela era sustentada pelo coronelismo, pelo voto de cabresto e pela política dos governadores. Vamos ver cada item na sua sequência. O coronelismo, que mantinha a República das Oligarquias, o coronelismo, desde o governo, a época de Dom Pedro, a transição do governo de Dom Pedro I a Dom Pedro II, na época das regências, o Brasil, havia muitas revoltas populares no Brasil, em várias localidades das províncias brasileiras, e o governo precisava do apoio dos líderes políticos regionais para sufocar e combater essas revoltas, rebeliões por todo o Brasil que vinha acontecendo. Então o governo deu uma patente militar de coronel, de capitão, de tenente, capitão, major e coronel aos ricos fazendeiros que tinha influência política e administrativa nas regiões que moravam. Então ele contou com a ajuda militar também desses líderes políticos, dando título a eles, títulos militares, apesar que eles não eram militares do Exército Brasileiro, fique bem claro isso. Então o coronelismo já era uma prática no Brasil já de décadas e décadas já. Mas na República das Oligarquias, o coronelismo vai ganhar uma posição de destaque. Muito bem? O coronel era o rico latifundiário, o rico fazendeiro, e ele era o líder político na sua cidade ou na sua região. O coronel, ele tinha muitos funcionários, muito trabalhador rural que morava em suas propriedades e trabalhava para o coronel. E o coronel manipulava politicamente esses eleitores, essas pessoas, pois o coronel conseguia, com os políticos que ele apoiava, ele conseguia construir pontes, escolas, hospitais, estradas, e a população acreditava que era o coronel que estava construindo essas melhorias no município. E, na verdade, eram as verbas estadual e federal que vinha e o coronel manipulava essas verbas. E a população tinha a impressão que o coronel era um benfeitor. E, então, as pessoas respeitavam muito o coronel e votava nos seus candidatos, tanto deputados, governadores e presidentes. Então o coronel manipulava os eleitores, dando a eles remédios, cestas básicas, dando a eles presentes. E dessa maneira o coronel comprava o voto dos eleitores, muito parecido com os dias atuais também, que tem essa prática ainda de compra de voto. Então, para a gente entender a prática da compra de voto, a gente tem que voltar ao tempo, aí, na época do coronelismo, aí, no início da República, muito bem? Então, o coronel manipulava as eleições e as pessoas, isso facilitava
o voto de cabresto, que o coronel praticava, o coronel muitas vezes ele coagia e ele intimidava os eleitores, principalmente os seus funcionários, seus empregados que moravam na sua fazenda, a votarem seus candidatos. O voto era aberto, o voto não era secreto, e o coronel, com seus jagunços, ficava na mesa de votação e olhando e ouvindo em quem o eleitor ia votar. Já previamente combinado com o coronel, ele votava nos candidatos do coronel. Caso não votasse, poderia ser espancados, mandado embora da fazenda, despejados e até mesmo, em alguns casos mais radicais, serem mortos, né, pelo jagunço do coronel, pois o coronel tinha um pequeno exército sob seu comando de homens armados que eram jagunços. E também a política dos governadores. A política dos governadores, o coronel manipulava as eleições e havia muita fraude nas eleições também. As eleições eram fraudadas. O número de eleitores não tinha um controle como se tem hoje. E ganhava sempre o candidato em que o coronel mais poderoso apoiava, ou que a maioria dos coronéis apoiava. E a política dos governadores também, o outro sustentáculo aí da República das Oligarquias, a política dos governadores para a eleição para deputados e senadores, os coronéis também elegiam os deputados e senadores, e esses deputados e senadores estavam alinhados com os interesses da oligarquia cafeeira, e eles votavam projetos governamentais na Câmara dos Deputados e no Senado que favoreciam os interesses econômicos e políticos da oligarquia cafeeira. Então, eram esses os mecanismos que sustentavam a República das Oligarquias: o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. Durante a República das Oligarquias, houve também uma queda expressiva no preço do café, principalmente no começo do século XX. Havia uma superprodução de café e o preço no mercado mundial veio a cair. E os governadores de São Paulo, Minas e Rio se reuniram em Taubaté e firmaram um convênio de Taubaté. Eles iriam captar recursos no exterior, pegar empréstimos com bancos privados e comprar a produção de café excedente, armazenar e usar como estoque regulador e vender esse café somente a hora que o preço no mercado internacional tivesse subido por isso. E esses estoques reguladores. Isso vai endividar o governos estaduais e o governo federal. Vai fazer crescer muito a dívida externa brasileira. Então, os brasileiros, de uma forma geral, é que pagavam essa conta com seus impostos, sem ser produtores de café, muitos não moravam na região do café, que é São Paulo, Minas e Rio, e todo o Brasil pagava o preço desse protecionismo aos produtores de café. E essa medida vai funcionar, vai fazer o preço do café subir, mas há um custo alto do endividamento do Brasil e o rateio, a população é que vai pagar essa conta, né? Da inflação, da dívida externa do Brasil, para favorecer uma minoria da elite brasileira, principalmente os cafeicultores de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Isso é o convênio de Taubaté. Nesse mesmo período que o café era o produto de exportação número 1 do Brasil, também no norte do Brasil, principalmente na Amazônia, no Pará, na Amazônia e no Acre, vai vir o ciclo da borracha. Coincide também com a invenção do automóvel, e os automóveis usam quatro pneus
os automóveis usam câmaras de ar, tudo feito na época era feito de borracha, latex. Então havia uma procura muito grande por esse produto. E as seringueiras que eram esparsas, esparramadas pela floresta, atraiu grande quantidade de mão de obra do Nordeste. O governo incentivou a migração dos estados do Nordeste, as pessoas fugindo também da seca, que sempre foi endêmica naquela região, migraram para o Pará, para a Amazônia e para o Acre. E os ricos seringueiros, donos dos seringais, eles patrocinavam e eles patrocinavam com dinheiro essa viagem dos nordestinos retirantes que iam para lá para tentar fazer fortuna e ganhar dinheiro, mas eles já começavam endividados já, pois tinham que pagar o transporte nos vapores e a sua manutenção, alimentação, e o que eles ganhavam mal dava para custear, pagar os custos para eles se manterem lá. Milhares morreram de febre amarela, de malária, picado por cobras, atacado por onças, e poucos conseguiram fazer fortuna, enquanto que a maioria dos latifundiários, os ricos, donos dos seringais, se enriqueceram cada vez mais, se tornaram milionários, e a cidade de Belém e Manaus prosperou muito, uma reurbanização dessas capitais, no estilo europeu, e uma rica elite de latifundiários, donos dos seringais, se estabeleceu nessas cidades. Enriqueceram às custas da miséria de milhares de imigrantes nordestinos, e muitos perderam a sua vida também nessa extração da borracha. E nesse período também, desde já de meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX, o governo brasileiro vai incentivar a imigração, principalmente da Europa, da Ásia, pois o governo brasileiro precisava de muita mão de obra para trabalhar nas lavouras de café, principalmente depois da abolição da escravidão no Brasil, precisava-se mais mão de obra assalariada. Então o governo brasileiro fez propaganda internacional, principalmente na Europa e na Ásia, convidando quem tivesse vontade de vir para o Brasil, um país grande, um país que de muitas terras, que as pessoas podiam enriquecer depois de trabalharem, de ter sua própria terra, e os governos também dos países que tinham muita mão de obra excedente devido à industrialização desses países, também tinham interesse em se desfazer dessa mão de obra ociosa que provocava passeatas, provocava distúrbios sociais, multidões desempregadas nas principais cidades industriais dos países da Europa. Os governos também acharam por bem incentivar a imigração para o Brasil. E os imigrantes vieram para trabalhar, a princípio, nas lavouras de café, mas as péssimas condições de trabalho, a exploração do seu trabalho pelo cafeicultor, os ricos cafeicultores, em pouco tempo, poucos anos, conseguiram pagar suas dívidas com o cafeicultor e abandonaram as fazendas e foram para os grandes centros, principalmente as cidades que estavam começando a se industrializar, Rio e São Paulo, cidades que tinham mais infraestrutura, e tinha infraestrutura de portos, ferrovias. Então, esses imigrantes foram para esses grandes centros, que acelerou a urbanização e a industrialização, contribuiu também. Muito bem. O trabalho nas fábricas, nesses grandes centros, principalmente São Paulo e Rio, Porto Alegre, e no Nordeste, Salvador e Recife. Salvador e Recife eram mais voltados ao comércio, mas se urbanizaram
se tornaram grandes cidades. Já São Paulo e Rio e Belo Horizonte tiveram já uma industrialização. Os imigrantes foram para cidades em busca de trabalhos industriais e trabalhos no comércio, e a formação desses grandes centros industriais, São Paulo e Rio. O trabalho nas fábricas, o trabalho era de até de 14 a 16 horas, os trabalhadores trabalhavam em condições insalubres, as fábricas eram barulhentas, eram muita fumaça, muito perigo para o trabalhador, mutilações, e as condições também de moradia desses trabalhadores. Eles moravam em cortiços, que são casas que moram várias famílias com banheiro só e com poucas condições. Casarões abandonados no centro da cidade, essas famílias ocupavam e tinham uma qualidade muito ruim de vida. E esses trabalhadores também, os industriais também construíram bairros operários em torno das fábricas, para que os trabalhadores também não perdessem dias de trabalho e para poder controlar melhor os trabalhadores. E devido a essa industrialização, ocorreu as reformas urbanas também, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país. Vai acontecer um saneamento da cidade do Rio de Janeiro, pois nessa época a cidade do Rio de Janeiro havia muita epidemia de febre amarela, de malária, e o Brasil era conhecido como, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade muito pestilenta, onde havia muitas doenças e epidemias. Então o governo da época resolveu sanear a cidade do Rio de Janeiro para deixá-la mais urbanizada, com a aparência de uma cidade europeia, como Paris. E vai haver uma urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Vão ser demolidos mais de 600 cortiços na área central, onde os mais pobres habitavam as casas abandonadas pelas elites. Devido aos surtos, às epidemias, as elites mudaram para as quintas, para os bairros mais afastados do centro. E o centro decadente do Rio de Janeiro era ocupado pelas pessoas mais pobres, assim como a orla marítima também, morava em barracos na areia da praia. E o governo vai mandar demolir esses casebres e os casarões para abrir as avenidas para os carros, avenidas largas, e sem consultar a população e sem dar uma moradia para eles. Essas populações foram para os morros, ocupar os morros do Rio de Janeiro, onde surgem as favelas do Rio de Janeiro, que eram as áreas que tinha para desocupada e era coberta por matas. Desmatam e vão construir casas de madeira com tetos de latas de querosene, e aí surgem as favelas do Rio de Janeiro. E para sanear também o Rio de Janeiro, o governo ele quer vacinar a população em massa devido à varíola, uma epidemia de varíola que tinha matado muita gente na capital do Rio de Janeiro. O governo decreta que a vacinação é obrigatória e usa a força policial para vacinar a população, que se revolta e vai enfrentar as forças policiais no que ficou conhecido a revolta da vacina, onde morreu muita gente. A polícia agiu com truculência e, aproveitando distúrbios sociais, a oposição e parte do exército se rebelaram, da marinha, se rebelaram contra o governo da época, e houve uma revolta da armada, onde a cidade do Rio foi bombardeada, muita gente morreu, mas o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacina e o povo, devido à mortalidade
da epidemia de varíola, o povo se conscientizou que deveria tomar vacina e acabaram por tomando espontaneamente a vacina. E esse episódio ficou conhecido como a revolta da vacina. Muito bem, vamos até aqui. A próxima videoaula a gente dá prosseguimento. Obrigado.